Você não odeia ler, você só aprendeu a ler errado na escola. Eu sou a Nivdei e hoje eu vou contar um pouco a respeito de algumas coisas que pode ser que faça sentido para você. Porque muita gente que eu vejo que fala que não gosta de ler, muitas das vezes só teve uma experiência ruim na escola. E aí ela fica com aquela coisa daquela experiência escolar e ela traz aí para a vida inteira. Eu sempre conto como minha experiência de leitura na escola não foi nada boa. Eram livros desinteressantes que os professores indicavam, sem contar que eu me lembro, assim, ó, hoje em dia eu vejo que introduz mais essa coisa da literatura bem mais cedo, mas na época era só quando chegava no ensino médio, porque aí vinha o vestibular, não é mesmo? Então imagina só você passar por toda a trajetória da escola, ninguém te incentivar a ler e você cai no ensino médio e alguém vem com um livro super desinteressante para aqueles adolescentes. Então não fazia sentido, sabe? Hoje em dia eu pego aqueles livros que os professores indicavam naquela época e eu gosto, eu confesso que eu gosto muito, mas eu entendo, sabe? Quando eu leio, eu entendo que naquela época da adolescência não ia fazer sentido. E olha que eu já era uma leitora há muito tempo, eu sempre gostei de ler, eu adorava, lógico, na infância eu lia muito gibi, depois fui, subindo os degraus ali da leitura, eu pegava livros na biblioteca pública direto, depois eu passei para uma escola no ensino médio que tinha biblioteca lá na escola mesmo, e foi o auge da minha leitura, mas as leituras dos livros que eram indicados pelos professores não me atraíam. Outra coisa também que acontecia, que eu percebia muito, é que parecia que os professores não liam os livros que eles indicavam, sabe? Tinha uma classificação assim, ó, maior para 18 anos, que eu acho que eles não se ligavam tanto assim. E eu percebi que essa não foi uma experiência só minha. Conversando com uns amigos, eles também me relataram a mesma coisa. Inclusive um colega meu me falou a respeito de um livro que ele leu que, tipo, bizarro assim, o professor indicar na época da adolescência. Então a gente via que faltava muito do professor ter esse contato com a leitura também. E além disso, tem a questão da obrigação. Todas as vezes que você lê obrigado, né, que você tem que fazer alguma coisa, a coisa torna desagradável, desinteressante. Ah, você tem que fazer, né? Só o fato de ser uma obrigação já tira todo o brilho da história. Então agora vai algumas dicas para você que tem assim, ó, teve experiências ruins na época da escola, que você acha que realmente não gosta de ler. Essas dicas pode ser que te ajude a despertar o gosto pela leitura. Primeira coisa é escolha temas que você acha interessante. Então se você gosta, sei lá, de culinária, que tal procurar livros de grandes chefes de cozinha que contam a própria história, sabe? As autobiografias de grandes chefes de cozinha, ou talvez a respeito de restaurantes, né? A história de sucesso aí de algum grande restaurante. Então procure livros nessa área que vai te despertar interesse. Se você gosta ali de ficção científica, né, de filmes de ficção científica, busque livros nesse tema. Ah, você gosta de filmes de terror? Tem vários livros aí de terror. Então busque primeiro por temas que você goste. E para isso é bom pegar livros que têm adaptação. Então, se você viu uma adaptação aí, né, um filme, uma série, busque livros ali a respeito. Por mais que você já vai ter o spoiler do filme, você vai ver que o livro sempre traz muito mais coisas. E traz mesmo, sabe? Porque os pensamentos dos personagens, sabe? Várias cenas vão ser mais enriquecidas no livro do que na adaptação. Infelizmente, na adaptação, nos filmes, nas séries, os diretores eles têm que cortar muita coisa para poder caber ali naquele tempo, né? Eles têm que também modificar algumas coisas para parecer mais interessante ao público. E quando você lê o livro, você vai ver que o livro é muito melhor. Seguir pessoas, né, que falam a respeito de livro também é uma ótima dica. E não sou eu, gente, não tem que ser eu aqui no caso. Busque várias pessoas, tanto, né, em outras redes sociais como aqui no YouTube. Tem várias pessoas falando de livros e pessoas com tipos variados.
né? Você vai ver que tem pessoas que vai falar mais de clássicos, outros vai falar mais de contemporâneos. Então busque pessoas que vai falar de livros que você goste, que você interesse. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo aqui e não perco um vídeo sequer, então busque aí essas pessoas para você acompanhar e te incentivar a ler. Não insista em leituras que não estão dando certo. Gente, se você não está gostando do livro, para, sabe? Guarda ele ali no canto, tá chata a história, deixa lá, sabe? Depois pode ser, de verdade, que em outro momento esse livro te desperte interesse. Mas se você começou a ler, já leu ali, ó, pelo menos umas 50 páginas e o livro tá chato, poxa, eu te indico a realmente abandonar o livro e talvez em um outro momento você pegar novamente e tentar aí ler mais uma vez. Já aconteceu demais comigo de ou abandonar um livro e realmente aquele livro não ser para mim, ou mesmo eu abandonar o livro e pegar de volta depois de um tempo e o livro se tornar interessante. Era só eu que não estava na vibe daquele momento, sabe? Mas se você insiste na história, sendo que você não tem o hábito de leitura, o que vai fazer é com que o seu cérebro grave aí na memória de que ler é chato. E aí só vai reforçar uma coisa que você já tem em mente. Opte por livros curtos. Se você não tem o hábito de ler, eu te indico buscar livros mais curtos. Lógico que nada te impede de pegar um calhamaço, gente. Pelo amor de Deus, não tô ditando regras aqui não. São só dicas que pode te ajudar. E por que livros curtos? Porque quando você conseguir finalizar aquele livro, você vai ter aquele sentimento de conquista, dever cumprido, sabe aquele gostinho de realização? Isso faz com que você tenha vontade de pegar outros, né? Sem contar que se você começa a ler e você vai demorando demais naquele livro, pode ser que ele se torne desinteressante. Então, um livro mais curto, de umas 200 e poucas páginas, pode ser que te interesse mais, sabe? Mas olha, lembrando, isso não é regra, tá? Eu, particularmente, se eu tivesse dificuldade de ler, eu pegaria livros mais curtos exatamente por isso, sabe? Sentimento de realização, de dever cumprido. E aí tem aquela questão também, se você não tem o hábito da leitura, é super normal você começar a ler e dar sono. Por quê? Porque o cérebro cansa, né? E o cérebro vai te avisar que ele tá ali cansado, ele precisa de dormir. E tá tudo bem, gente. Deu sono? Durma, sabe? Depois quando você acordar, você pega o livro de novo, leia. Ah, eu comecei a ler no meio da tarde, me deu um soninho. Tira um cochilo, gente. Quando você acordar, você pega, lê mais algumas páginas. Antes de dormir, pega ali, ó. Vai ser ótimo assim, ó. Se você sempre que pega um livro para ler, você dorme, pega um livro, né? Vá deitar um pouquinho mais cedo e pega esse livro, sabe? Para te dar sono também. Não tem problema, gente. É super normal. Por que que eu tô falando isso? Tem várias pessoas que às vezes vêm conversar comigo e reclamam disso. Falam, ai, mas quando eu começo a ler, me dá sono. E a dica que eu dou para elas é, gente, dorme, sabe? Não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, você vai ver que o seu cérebro vai acostumando. E aí você vai conseguir ler bem mais tempo, sabe? Mas não se preocupe, não se cobre aí nesse começo. É super normal você não conseguir ler durante muito tempo. Eu espero que realmente essas dicas tenham te ajudado, que eu tenha te incentivado de alguma forma. Se você tiver mais dicas, deixa aqui nos comentários, enriqueça esse vídeo, né, com as suas opiniões aí a respeito. Um beijo e até a próxima!